No vídeo de hoje eu vou trazer 3 dicas sobre litisconsórcio para vocês, que eu vejo muita gente com dúvida na prática. Então fica comigo no vídeo até o final, dá o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos e comenta aqui se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo desse vídeo. Primeira dica que eu quero dar para vocês sobre essa matéria é o conceito de litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário é aquela situação em que duas ou mais partes estarão no mesmo polo da ação, seja por uma disposição legal, ou seja, o legislador determina que as partes estejam necessariamente no mesmo polo da ação, como é o caso, por exemplo, dos cônjuges, ou em razão da relação jurídica controvertida, as partes necessariamente precisam estar ali no mesmo polo da ação para que a decisão surta os seus efeitos. É o caso, por exemplo, em que eu discuto a validade de um contrato e em razão da relação jurídica que eu estou discutindo naquela ação, ou seja, a validade do contrato, todos os contratantes precisam estar naquela ação, seja no polo passivo, seja no polo ativo. É importante aqui falar que o contraste do litisconsórcio necessário é o litisconsórcio facultativo, que, como o próprio nome diz, é facultativo a inserção de duas ou mais partes naquela ação. Ou seja, por uma questão de conveniência, por uma questão de economia processual, a parte coloca aquelas mesmas pessoas, no mesmo polo da ação, mas nada impediria que ela movesse uma ação em face de A e uma ação em face de B sem nenhum prejuízo. Esse é o caso do litisconsórcio facultativo. Segunda dica que eu quero dar para vocês aqui é a diferença entre litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples. O litisconsórcio unitário é aquela situação em que o juiz precisa necessariamente dar a mesma resolução da questão de modo uniforme para todos os litisconsortes. Então, se numa mesma ação, por exemplo, eu tenho 2 réus e a resolução daquela questão, a resolução daquela ação ter de ser igual para esses 2 réus, eu estou diante de um litisconsórcio unitário. Por exemplo, imagine que você tem uma ação discutindo a extinção de um condomínio. E nesta ação eu tenho a inserção de 2 coproprietários no polo passivo da ação. Se o juiz determinar a extinção desse condomínio, ele terá que determinar a extinção do condomínio tanto para A quanto para B. Não posso determinar a extinção de condomínio para um e não para outro. Ou seja, a resolução tem que ser igual para ambos. Essa é a característica do litisconsórcio unitário. O contraste do litisconsórcio unitário é o litisconsórcio simples, ou seja, eu posso dar uma resolução diferente para ambas as partes naquele determinado polo. Então, se eu tenho 2 réus e eu estou discutindo, por exemplo, a quantificação de uma eventual indenização, eu posso condenar um réu a pagar 10 mil, por exemplo, e o outro réu a pagar 5. Não tenho que dar necessariamente uma resolução idêntica para ambos os réus. Isso é uma característica do litisconsórcio simples. E a última dica que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a independência das partes dos litisconsortes na ação. Em regra, os litisconsortes são dependentes, ou seja, o que cada um falar terá efeitos jurídicos individuais para cada um. Se eu pratico um ato ou deixo de praticar um ato e no mesmo polo que eu estou nesta ação eu tenho um litisconsórcio comigo, o ato que eu praticar não necessariamente vai interferir na relação jurídica do outro réu. As partes são consideradas independentes. Se eu sou revel, não necessariamente, por exemplo, a outra parte será considerada revel. Agora, o que a lei fala para a gente, o que a lei traz para a gente é uma exceção quando se trata de litisconsórcio unitário. O litisconsórcio unitário, que a gente falou agora há pouco, é aquele litisconsórcio que o juiz precisa necessariamente dar uma resolução uniforme para todos os litisconsortes. Nesta situação de litisconsórcio unitário, os atos praticados pelos litisconsortes poderão beneficiar o outro litisconsorte, mas não poderá prejudicar. Então, se eu praticar um ato e prejudicar o outro litisconsorte, esse ato necessariamente prejudicar, ele não vai prejudicar.
Agora, se ele beneficiar, se por exemplo eu impugno uma decisão e uma condenação na ação e a outra parte não impugna, ela pode se beneficiar se eventualmente houver uma reforma daquela condenação, se somente eu impugnei e ela deixou de impugnar. Ou seja, em regra, as partes são independentes na ação, mesmo quando estou diante de um litisconsórcio. Agora, se eu estou tratando de litisconsórcio unitário, uma parte poderá se beneficiar da outra pelos atos ou omissões, mas não poderá ser prejudicada. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado aqui com esse vídeo e eu fico aqui, espero você no próximo vídeo.